Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores, pois além de ser um profeta messiânico, assim como Isaías, ele também é um profeta apocalíptico. Inclusive, vários eruditos falam que Zacarias é o Apocalipse do Antigo Testamento, assim como o livro de Daniel também. E dessa feita, nós iremos concluir e terminar de expor o capítulo 11, expondo dos versículos 12 ao versículo 17, esse maravilhoso capítulo. E só dando uma pequena pincelada da última exposição que nós fizemos, dos versículos de 1 a 11, desse maravilhoso capítulo, capítulo 11, aonde ele fala sobre os líderes religiosos, e ele fala que os líderes religiosos, como os líderes políticos, são os pastores, que tinham a obrigação de tratar bem o povo, o líder político governar bem, com honestidade, preservar a justiça e punir o mal, mas não era isso que eles estavam fazendo, estavam deixando o mal e a injustiça, a corrupção corroerem os seus mandatos, né, ou corroerem a sua administração, assim também como os profetas que estavam, conforme o capítulo 10 que nós expomos, né, estavam mentindo, adivinhando, estavam contando mentira, profetizando mentira e também aceitando suborno. Miqueias vai falar sobre isso, Amós, enfim, todos os profetas de Deus falaram da liderança política, da liderança religiosa, né, dos profetas, enfim. A situação era caótica, a situação ética, moral e espiritual estava nota zero. E Deus chama aqui o profeta Zacarias para se rebelar, para ir contra essa situação. E Zacarias foi rejeitado. E tudo isso, eu falei na última exposição, apontava para Cristo Jesus, o pastor, sendo rejeitado pela liderança de Israel e pelo povo. E depois veio as consequências no ano 70. Jesus fala sobre isso em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos capítulo 13, no famoso sermão escatológico, aonde, devido à desobediência do povo, à incredulidade do povo, aonde o povo rejeita a sua mensagem e a sua palavra, alguns anos depois, no ano 70, o general Tito, que depois se torna imperador, ele destrói a cidade, ele destrói o templo, ele mata milhares à espada. E Israel, Jerusalém, foi disperso. Foi disperso. E foi a maior dispersão, né? E foi a maior... ia usar uma palavra muito forte, mas eu vou amenizar. Foi a maior catástrofe que aconteceu na nação de Israel, porque de 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel volta a ser uma nação, se você for contar, dá aí aproximadamente 1878 anos. 1878 anos Israel fora da sua terra. Quase 2.000 anos, quase 2 milênios, devido à rejeição do povo, devido à incredulidade do povo em não aceitar o pastor, o Messias, que viria como pastor. Ezequiel 34 fala sobre isso. Então, esse foi o contexto. E essa foi a última exposição que nós expomos. E só mais uma pincelada aqui, tá? Nós dividimos em 3 pontos a última exposição, que foi sobre os pastores soberbos, versículos de 1 a 3. A primeira subdivisão. A segunda subdivisão começa no versículo 4 a 7, aonde ele vai contar uma parábola. E nos versículos 4 a 7, Deus nomeia um pastor para cuidar do povo. Mas esse pastor, ele é rejeitado. Versículos 4 a 7 ele é nomeado. E os versículos 8 a 11, agora o pastor é rejeitado. E devido à rejeição desse pastor, Deus iria punir. Deus viria com juízo. E ele fala aqui ainda, no versículo 7, sobre 2 varas. A vara da graça e a vara da união, que protegia o povo.
a graça, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Deus iria pegar essas duas varas, iria quebrar a vara da graça e a vara da união. A vara da graça envolvia o cumprimento do povo em relação à lei, em relação à obediência. Se o povo obedecesse, se o povo aplicasse seu coração à lei, Deus iria abençoar, Deus iria derramar as mais copiosas bênçãos celestiais. Mas o que aconteceu foi o contrário. Foi o pecado, a desobediência, a prostituição, a ganância, a lascívia, a corrupção comendo, né, o poder político e o poder religioso ali naquela época. E é o que nós vemos hoje também, não mudou nada, é a mesma coisa. Deus quebra essa vara e o povo agora fica à mercê dos inimigos. Então, os versículos 4 a 7, Deus nomeou o pastor, mas os versículos de 8 a 11, o pastor é rejeitado. É rejeitado. E Zacarias também aqui é visto como um pastor, porque os profetas também eram vistos como pastores, né? Que guiavam o povo através dos oráculos que eles recebiam de Deus para o povo voltar à palavra, voltar à lei, para o povo seguir as palavras do Senhor, não a palavra do profeta, as palavras do Senhor. E Zacarias aqui leva um tapa na cara, porque a sua mensagem não é atendida. E agora nós vamos fazer a exposição dos versículos 12 a 17. 12 a 17, que também nós iremos dividir aqui em duas subdivisões. A primeira, dos versículos 12 a 14, onde o bom pastor ele se demite, ele desiste. E os versículos 15 a 17, o pastor inútil é suscitado, vem à tona. Então, essas são as duas subdivisões nessa segunda parte, nessa segunda exposição do capítulo 11. Versículos 12 a 14 diz assim: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas, diz Zacarias, de prata, e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Palavra forte, né? Então, você vê aqui, depois de demitir-se, está no versículo 9, desistir porque o povo não queria ouvir a sua palavra, o povo não queria seguir a uma boa liderança, o povo não queria seguir aquilo que era correto, aquilo que era benigno, aquilo que era da parte de Deus. Ele se demite. Então, depois de demitir-se, no versículo 9, Zacarias ele desafiou o povo a avaliar seus serviços, né? Dar o preço pelo seu serviço, que ele era um trabalhador, dando-lhe um salário em moedas de prata, no versículo 12, nós lemos aqui. E com isso nós iremos tirar três lições, esses versículos 12 a 14. Primeiro, vamos aqui. Primeiro, o bom pastor, ele é desmerecido por um salário indigno. Versículo 12. Versículo 12, quando fala assim, eu lhes disse, se vos parece bem, falando ao povo e à liderança, né, aos pastores, que é tanto a liderança política como a liderança religiosa. E ele fala no versículo 12, eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, avalie aí meu trabalho, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, o meu trabalho, ou pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. E você vai entender porque é indigno. Tá? Desmerecer o profeta. Desmerecer o trabalho do profeta. 30 moedas de prata era a quantidade prescrita. Olha só, para um pagamento de um escravo
que tinha sido ferido por uma chifrada de um boi. Está em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Essas 30 moedas, queridos, representavam, portanto, o salário de um escravo ferido. O salário mais desprezível que alguém podia receber. O profeta chamou seu salário sarcasticamente, ele é sarcástico aqui, de magnífico preço, está no versículo 13. F. B. Meyer, no seu comentário do livro de Zacarias, Zacarias, o profeta da esperança, esse comentário maravilhoso, ele diz que isso era o mesmo que dizer, teus serviços são tão imprestáveis para a comunidade quanto os de algum obscuro servo empregado no mais humilde serviço. O teu valor é de um escravo, em outras palavras, que foi chifrado por um boi, tá? Que foi ferido por um boi, conforme está em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Seu trabalho não vale nada. Você é um imprestável. E por que o seu trabalho não vale nada? Já que você pediu para nós pesarmos, para nós avaliarmos o seu trabalho, está aqui 30 moedas de prata. Olha só como avaliaram Zacarias, que foi conduzido por Deus como pastor. Porque qual é o trabalho do pastor? Conduzir, apontar, falar, liderar, dizer. Esse é o trabalho do profeta. E Zacarias foi enviado por Deus como um profeta para trazer o povo à realidade, para trazer o povo à tona, para trazer o povo para a verdade, para trazer o povo de volta à lei, à palavra. Mas o povo não queria. O povo estava em rebelião com Deus, o povo estava em pecado, o povo não queria ouvir as palavras do profeta. E o profeta, ele é desapontado. É a primeira verdade aqui. Ele é desmerecido por um salário indigno. Pelo salário indigno. Tá? Então, dando aquelas 30 moedas de prata para ele, que era um salário, inútil, que um escravo recebia por uma chifrada de um animal, de um boi, reiterando aqui Êxodo, capítulo 21, versículo 32, ele pega aquele dinheiro, tá? E o profeta, ele é sarcástico aqui, no versículo 13, que ele fala magnífico preço, ele é muito irônico, tá? E ele estava dizendo assim, aqueles que estavam pagando, a liderança religiosa, o povo, teus serviços são imprestáveis, não serve para nada. Essa é a primeira verdade, a primeira lição que nós vemos aqui, onde o bom pastor é desmerecido por um salário indigno. E até hoje é assim. Quantas pessoas, queridos, que pregam a verdade, como Zacarias, pregam a palavra de Deus, vive aquilo que prega, e seu trabalho é desmerecido. São afrontados, são chamados de ladrões, são chamados de corruptos, por enfrentarem esse sistema corrupto, tanto do governo político, como do governo espiritual, de líderes inescrupulosos, de bandidos eclesiásticos, de Manassés eclesiásticos, de faraós, de reis, que pensam que a igreja é deles e não aceitam a palavra de Deus, não aceitam a verdade. Quando alguém começa a confrontar com a palavra de Deus, com a verdade, eles excluem, eles tiram o microfone, tiram o púlpito, não deixa a pessoa pregar mais, não deixa falar mais nada. Eu creio em profecia. Eu creio no dom de profecia. Claro que a maior profecia é a palavra de Deus. Isso aí, toda profecia é julgada pela palavra de Deus. Toda profecia tem a sentença, o peso da palavra de Deus. Se não tiver na palavra de Deus, tem que ser rejeitada. E o tal profeta ou profetiza tem que ser disciplinado. Mas quantos profetas que Deus usa, quantos profetas e profetisas que Deus usa na sua casa estão sendo calados, silenciados, e seu trabalho tem sido avaliado, assim como o trabalho de Zacarias foi avaliado, tá? Por um valor desprezível. Tanto o povo despreza como a liderança. Então a primeira verdade aqui, nua e crua.
é que o bom pastor é desmerecido por um salário indigno. Assim como Zacarias, várias pessoas sinceras, corretas, pastores, pregadores, homens de Deus têm sido desmerecidos, porque o povo e a liderança não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a palavra. Segundo lugar, segunda verdade aqui, segunda lição. O bom pastor rejeita o salário que lhe é dado. Versículo 13, quando ele fala assim, ó: então o Senhor me disse, Deus disse para o profeta, arroja isto ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então Deus aqui ordena a Zacarias, tá, que arroje ao oleiro na casa do Senhor esse salário indigno. E William Greathouse, no seu comentário no livro de Zacarias, ele acentua que o fato de a prata ter sido lançada na casa do Senhor significa que foi o próprio Deus que eles pagaram a soma miserável. Não foi ao profeta, mas eles estavam pagando esse salário digno ao próprio Deus, porque eles estavam desmerecendo a palavra de Deus. Quando o profeta falava, tá? Ele falava em nome de Deus, tanto que eles usavam essa cláusula que vocês veem, quem lê a Bíblia sabe disso. Quando o profeta ia falar, ele não falava de si mesmo, mas ele começava assim: assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, assim diz Javé, assim diz Deus. E aqui em Zacarias nós vimos várias vezes essas expressões, como ele falando, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é eu, Zacarias, mas é Deus que está falando. Ouçam a palavra de Deus. Todas as vezes que um pastor, um pregador, abre a Bíblia, a palavra de Deus, e começa a pregar, não é ele que está falando, mas é Deus usando a boca dele para pastorear, para orientar, para trazer as verdades, para dizer ao povo, para pensar, deixar os seus pecados, deixar a corrupção, deixar a prostituição, deixar a avareza, deixar a inveja, deixar o erro, deixar o engano. Então, Deus estava aqui falando, Zacarias, eles não pagaram você não, Zacarias. Eles avaliaram o trabalho baixo, o trabalho indigno, não seu, mas meu. Meu, porque eu que estou te usando. Eu que estou e usei a sua boca para falar para o povo e o povo não quer você. Então, o povo não está te rejeitando, Zacarias. O povo está rejeitando a mim. É a mim que o povo está rejeitando. E você vê isso em toda a trajetória de Israel. Deus sendo rejeitado o tempo todo. A sua palavra sendo rejeitada. O seu amor sendo rejeitado. E quando isso acontece, não tem jeito. O juízo vem. Porque Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Mas a paciência divina tem limite. Deus é longânimo, sim. Ele estende a mão da graça. Ele estende a misericórdia. Ele estende o seu amor. Mas quando o povo é ingrato, o povo não quer. O povo quer servir a Mamon. O povo serve com um coração incrédulo, um coração totalmente ingrato. Deus permite a perseguição. Deus permite o juízo. Então, o segundo lugar aqui, a segunda verdade, a segunda lição, o bom pastor rejeita o salário que lhe é dado. Então, Deus ordena que Zacarias arroje ao oleiro na casa do Senhor esse salário indigno. E eu concordo com as palavras aqui de um William Greathouse, quando ele acentua que o fato de a prata ter sido lançada na casa do Senhor significa que foi ao próprio Deus que eles pagaram a soma miserável. E o Richard Phillips mostra que Zacarias rejeitou o pagamento, pois não queria contribuir com os corruptos líderes religiosos da sua época, com os pastores. Consequentemente, esse é um retrato vívido do desprezo do mundo pela verdadeira religião, assim como da rejeição de Deus a essa arrogante oferta. Essa passagem
tem um claro teor profético. Você comparar o capítulo 27 de Mateus, versículos de 1 a 10, esse pastor rejeitado apontava para Jesus, o Filho de Deus. Ele também foi avaliado pelos líderes de Israel em 30 moedas de prata, pagas a Judas Iscariotes, o traidor. Quando Judas jogou de volta as moedas para os principais sacerdotes, eles cumpriram o que foi escrito por Zacarias, usando as moedas para comprar o campo do oleiro. Olha só. E é importante destacar que Israel teve poucos líderes que cuidaram do povo com zelo. Porém, quando veio o maior pastor de todos, que é o Messias Cristo, pronto para dar sua vida por suas ovelhas, ele foi o quê? Menosprezado, como eu falei, rejeitado e vendido pelo preço de um escravo e pregado na cruz. E gostaria aqui agora de citar, tá? Warren Wiersbe, ele cita aqui, ó, e vale a pena considerar aqui o que escreveu o Warren Wiersbe sobre essa passagem, comparando com a passagem de Mateus. Ele faz um ponderamento excelente. Ele diz assim, ó: é evidente que as palavras de Zacarias não são perfeitamente paralelas aos acontecimentos descritos em Mateus, capítulo 27, versículos de 1 a 10. Em Zacarias, o dinheiro foi dado ao profeta, enquanto em Mateus foi entregue a Judas, o traidor. O profeta deu o dinheiro para o oleiro do templo, mas Judas deu seu pagamento aos sacerdotes, que depois compraram o campo do oleiro. O texto de Mateus 27, 9 diz que esta profecia é de Jeremias. O que Mateus fez foi combinar em um só todos os elementos, tanto de Jeremias 19, quanto de Zacarias 11. Mas uma vez que Zacarias era um profeta menor, o apóstolo citou apenas o nome de Jeremias, o profeta maior. Então ele explica essa situação, esse paralelo. Assim como o trabalho de Zacarias foi avaliado, e não só avaliado, mas indignamente, dando a ele 30 moedas de prata, isso apontava também para o Messias sendo traído, sendo subjugado, sendo apontado, sendo crucificado, rejeitado, assim como Zacarias foi, porque Zacarias foi rejeitado, assim como Deus foi rejeitado, e o Messias também foi rejeitado. E quem enviou o Messias? O Deus Pai. Se eles rejeitaram o Messias, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Se eles rejeitaram a mensagem do Messias, eles estavam rejeitando a mensagem do próprio Deus, como em Zacarias. É a mesma coisa, foi o mesmo cenário, a mesma situação, com personagens diferentes. E Zacarias está vislumbrando o futuro, apontando para algo maior. Então você entende o contexto histórico, cultural, os dias de Zacarias, que você não pode esquecer, mas você olha para frente, para o Novo Testamento, o que aconteceu com o pastor, o Messias pastor. Inclusive foi um dos meus sermões, né? Aqui no capítulo 10. Uma das minhas exposições que eu fiz no capítulo 10. Que interessante, que maravilha. Que maravilha. Então está, né, meridianamente claro que o ato simbólico de Zacarias é conectado com a experiência real de Jesus Cristo, o Filho de Deus que desceu da glória e fez-se carne, andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Terceiro lugar, queridos. Terceiro lugar. Você vê aqui, ó, o bom pastor entrega as ovelhas à desentregação. O verdadeiro pastor entrega as ovelhas à desintegração. Versículo 14, quando diz assim, ó: então quebrei a segunda vara. A primeira vara é a vara da graça. O povo não ia ter mais proteção divina. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, Zacarias está demonstrando, ao quebrar a vara da união, que a integridade do povo como nação seria perdida. A integridade e a identidade também. Porque eles desprezaram a Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que foi a única fonte de verdadeira unidade,
de qualquer povo, Deus no meio do povo. Depois que Jesus acusou Jerusalém de matar os profetas e apedrejar os que lhe foram enviados, ele saiu do templo. Como um ato simbólico de Zacarias, previu, a paciência de Deus chegou ao fim. O Senhor da glória deixou o templo de Jerusalém. Deixou também aqueles que preferiram os falsos pastores. Eles foram deixados para trás para receber a devida condenação por seus pecados. A condenação de rejeitar o Salvador que Deus graciosamente lhes enviara. A mensagem de Zacarias é assaz, oportuna para a nossa geração. Que mensagem, né? Hoje vemos muitas denominações evangélicas afastando-se do Senhor e das Escrituras, seja pelo liberalismo teológico, seja pelo secretismo religioso, seja até mesmo por uma ortodoxia morta. Se não houver arrependimento e retorno ao Senhor e à sua palavra, essas denominações se tornarão fracas, anêmicas, irrelevantes, corrompidas e mortas. E muitas já estão há anos, né? Tem aquela famosa síndrome de Sardes. Tem nome de que está viva, mas já morreu já faz muito tempo. Há muito tempo. Então, essa é a palavra. Então você vê quão é atual, né? Assim como rejeitaram Zacarias, rejeitaram o Messias e rejeitam até hoje as palavras dos verdadeiros profetas de Deus, dos verdadeiros pregadores, dos verdadeiros pastores que querem cuidar do povo e têm preocupação com o povo. Por isso pregam contra o pecado, contra a avareza, contra essa ditadura de líderes religiosos e também de líderes políticos. E os versículos 15 a 17, nós iremos terminar a exposição aqui, né, que é a segunda subdivisão aqui. O pastor inútil é suscitado. Diz assim os versículos 15 a 17, onde também ele fala conta uma parábola aqui, né, do pastor insensato. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Meu Deus do céu. Aí o versículo 17. Agora vem o juízo, né? Sobre esse pastor inútil. Ai do pastor inútil que abandonou o rebanho, ou abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Aqui, o pastor aqui é tanto a liderança religiosa como a liderança política. Deus iria trazer punição. O contexto é de punição, né? Se arrependerem, tem graça. Se arrependerem, tem misericórdia. Mas se não, é desgraça. Se não, é juízo de Deus. É justiça de Deus. Interessante, né? Nos versículos 15 e 16, Deus envia Zacarias de volta ao povo para representar o pastor imprestável que eles escolheram em seu lugar. Olha só. Esse pastor inútil, porque não cuida, esse pastor é inútil, porque não cuida das ovelhas. E mais uma vez, nós iremos destacar aqui mais 3 fatos ou 3 verdades que o texto nos traz, que os versículos 15 a 17 nos traz. Em primeiro lugar, primeira verdade, o pastor inútil é suscitado por Deus. Versículos 15 e 16, parte A. O texto fala assim, ó: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. 5 séculos se passaram desde que Zacarias entregou essa profecia e o Senhor fez um último esforço para recuperar suas ovelhas desgarradas, que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. William Greathouse, ele entende que esse pastor imprestável já é uma descrição direta do opressor romano
que destruiu o Estado judaico e molestou impiedosamente os judeus após terem rejeitado a Cristo. Lembra da vara que foi quebrada? As duas varas? A vara da graça e a vara da união, mostrando que o povo não tinha mais proteção divina? Por isso mesmo, se Deus não protege o seu povo, o povo fica vulnerável aos inimigos. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Sempre que Deus dá aos pecadores exatamente o que eles querem, isso é um juízo muito severo. As pessoas querem uma vida de pecado, um estilo de vida permissivamente degradante, e Deus a julga, permitindo que elas mergulhem nesse estilo de vida cujo salário é a morte. Não é que Deus é mau, perverso. Não. Deus, ele dá tempo para se arrepender. Ele é um Deus gracioso, misericordioso, amoroso, mas ele também é juiz, que as pessoas só querem ficar com o lado cor-de-rosa de Deus. Ai, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. É verdade, Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não é só amor, ele é justiça, ele é juízo. Ele vem com mão pesada, ele vem com braço pesado, punho de aço, braço de ferro, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que são negligentes, para aqueles que continuam a pecar deliberadamente, sabendo do seu juízo, sabendo da sua justiça, sabendo o que ele pode fazer. Então Deus dá chance sempre do arrependimento. Mas quando não vem o arrependimento, vem o juízo. Quando não vem o arrependimento, vem a mão pesada de Deus, vem um braço pesado de Deus, vem a mão poderosa de Deus, não a favor, mas contra. Deus estende a mão não para abençoar, mas para amaldiçoar. Deus estende a mão não para proteger, mas para tirar a proteção. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. Deus dá aos pecadores inescrupulosos aquilo que eles merecem. Segundo lugar, o pastor inútil não cuida das ovelhas. E era exatamente o que estava acontecendo naquela época. E sempre aconteceu em toda a história, né? O pastor inútil aqui é tanto os líderes religiosos, como eu falei, e os líderes políticos. Tá? Versículo 16, parte B. Não buscará a desgarrada, não cuidará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá carne das gordas. Ele lhes arrancará até os cascos, ou as unhas. Olha só, o pastor inútil não procura as ovelhas perdidas, não cuida dos cordeiros tenros, não alimenta o rebanho, nem mesmo cura suas feridas. Está nem aí. A única coisa que sabe fazer é matar, é abater as ovelhas para se alimentar. Ezequiel 34 fala sobre isso. E comerciar as ovelhas para enriquecer. O pastor inútil vive das ovelhas e não para as ovelhas. Ele se serve das ovelhas em vez de servi-las. Ele mata as ovelhas em vez de dar sua vida por elas. Que coisa triste, né? Coisa triste. Então é um texto autoexplicativo e de juízo. Terceiro lugar, terceira verdade. O pastor inútil recebe o severo juízo de Deus. Versículo 17. Terceiro lugar é que o pastor inútil recebe o severo juízo de Deus. Versículo 17. Quando ele fala assim, ó, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se secará e o olho direito de todo se escurecerá. O Senhor julgará entre o falso pastor ao quebrar seu poder. O Senhor julgará esse falso pastor ao quebrar seu poder, seu braço direito, e ao confundir sua mente, seu olho direito. Aqueles que hoje toleram os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos líderes, né, aqueles que enganam o povo, aqueles que toleram, durarão amanhã boas-vindas. Ou melhor, darão amanhã boas-vindas ao anticristo e submeterão a ele. Porém, quando o Supremo Pastor Cristo voltar em glória, trazendo galardão aos pastores fiéis, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. É aquele que é fiel, irmão. Ele matará o anticristo, o falso pastor, como um sopro ou com um sopro
de sua boca e o esplendor de sua vinda. Então veja que todo o contexto aqui, do capítulo 11, é juízo. E por quê? Não é porque Deus é um Deus mau, perverso. Deus, ele reage quando o povo age contra ele, contra a sua palavra, com o coração duro, com o coração rebelde, com corrupção, com prostituição, com idolatria, com tudo aquilo que não presta. Deus dá a chance de se arrepender. E Deus envia quem? Os profetas no Antigo Testamento. Hoje ele envia quem? Os pastores, os pregadores, pregando, ensinando, falando, deixa o pecado, pare com isso, deixa a corrupção, deixa a lascívia, deixa a inveja, deixa a soberba, não façam isso, Deus vai punir, Deus vai trazer juízo. E se não houver um arrependimento e um despertamento, o que acontece? Acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Cativeiro, desgraça, fome, morte, peste. É isso que acontece. Sempre foi assim. Não é porque Deus é um Deus mau, mas Deus, antes de punir, ele avisa. Antes de ele punir, ele fala, porque Deus é um pai. Assim como um pai fala para o filho, filho, não faça isso. Se você fizer, papai vai colocar de castigo. Papai vai dar umas palmadas em você. E o filho vai lá, desobedece 1, 2, 3. O pai faz o quê? O pai pune. Assim é Deus. Mas ele pune, não é porque ele é ruim. Ele pune porque ele ama. E a punição de Deus é para trazer o povo de volta. É para o povo se arrepender. É para o povo se quebrantar. Mas ele usa isso, não é porque ele é maldoso. É porque ele quer trazer o povo de volta. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários. Deixe o seu like. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.